Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença para Te adorar. Estamos agradecendo a noite que tivemos, o repouso que tivemos, o despertar. Vivemos, respiramos e nos movemos no Senhor. Amém. Somos dependentes do Senhor para tudo. E agora, Pai eterno, ao abrirmos a Tua palavra, suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre todos nós. Amém. Para entendermos a Tua palavra, o Senhor nos fale ao coração. O Senhor derrame bênção sobre os Teus filhos. Que os anjos do Senhor estejam acampados aqui conosco. Amém. E que o Espírito Santo se mova em nosso coração, se mova entre nós, convencendo-nos, transformando-nos, imprimindo em cada mente o caráter de Jesus. Amém. Todos os traços de caráter de Jesus são nossos pelos méritos de Jesus. Amém. Derrama sobre nós a Tua bênção, em nome de Jesus suplicamos. Amém. Abram a Bíblia então em Daniel capítulo 11, nós vamos continuar e vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos ontem. Aqui está no verso 38. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. O rei do norte, Roma papal, não adoraria o Deus dos nossos pais. Não adoraria o Criador dos céus e da terra. Ele honraria o Deus das fortalezas. O Deus que domina os reinos. O Deus adorado por todos os políticos e grandes líderes mundiais. Não é o Deus, o Criador dos céus e da terra. É chamado aqui o Deus das fortalezas. Vocês sabem qual é o Deus adorado pelo governo americano? Sabe qual é o Deus adorado pelas grandes nações do mundo? É o Deus de Chipre. É o Deus de Chipre. É o Deus da Cabala. Já ouviram falar em Cabala? É o Deus da Cabala. O nome dele é Baphomet. Baphomet. Queridos, ele tem chifres, ele tem seios de mulher e tem órgão genital de homem. Ou seja, é bissexual. Queridos, o Deus das fortalezas é o mesmo Deus da maçonaria. Baphomet. Baphomet era adorado pela Cabala. Baphomet passou a ser adorado pelos templários. Os templários, eles eram uma ordem católica, uma ordem do Vaticano, que permaneceram por décadas e décadas na Terra Santa, protegendo os lugares santos, e ali eles entraram em contato com Cabala judaica. Cabala veio com os judeus de Babilônia. Durante os 70 anos que eles permaneceram em Babilônia, muitos judeus se prostituíram. E quando eles saíram de Babilônia, Babilônia não saiu deles. Babilônia veio com eles para Jerusalém. E os grandes líderes da nação passaram a adorar o Deus de Chipres. Por isso, Anás e Caifás rejeitaram o Messias. Por isso, Anás e Caifás disseram: não temos outro Deus, senão César. Porque eles adoravam o Deus de Chipres, o Deus da Cabala, Baphomet, Satanás. Eles adoravam Satanás. E, queridos, esse Deus é o Deus da maçonaria. E a maçonaria é quem governa o mundo. E aqui diz que o rei do norte, o papado, deixaria de adorar, honrar os deuses, o Deus dos seus pais. Isso nós vimos aqui no verso anterior, não é? No verso que falava sobre que ele não adoraria o Deus dos seus pais. E aqui no verso 38 diz que ele honraria o Deus das fortalezas. Há um Deus a quem os seus pais não conheceram. Vocês já pensaram
Por isso, queridos, que em Apocalipse 12, a igreja verdadeira é representada por uma mulher virgem, pura, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa com 12 estrelas, vestida do sol, o sol da justiça, que é Jesus Cristo. A igreja verdadeira nasceu do judaísmo. Jesus Cristo nasceu do judaísmo. A igreja do Antigo Testamento era a igreja de Deus, fundamentada na palavra de Deus. O Antigo Testamento é representado pela lua debaixo dos seus pés, e Jesus Cristo é representado pelo sol que reveste a mulher, vestido do sol. A igreja cristã, ela nasceu da igreja judaica, com 12 estrelas, representando as 12 tribos de Israel, a igreja judaica, e representando os 12 apóstolos da igreja cristã do Novo Testamento. A mulher de Apocalipse 12, portanto, representa a igreja judaica e a igreja cristã. Agora, queridos, no capítulo 17 de Apocalipse, ela aparece como uma mulher prostituta. É a mesma mulher. É a mesma mulher. Capítulo 17 inteirinho, ela se transforma numa prostituta. Nenhuma mulher nasce prostituta, irmãos. Nenhuma mulher nasce prostituta. Todas elas se tornam prostitutas depois. E assim foi a igreja de Deus. Ela nasceu pura, virgem, vestida do sol, vestida de Jesus Cristo, tendo como fundamento o Antigo Testamento. E agora ela se transforma numa meretriz. Babilônia, mistério, a grande Babilônia. Por isso, queridos, que a palavra de Deus, a profecia, diz que eles deixaram o Deus dos seus pais e honraram um Deus estranho, porque se tornaram maçons. João Paulo I foi morto porque ele não era maçom, porque os papas anteriores a ele, o Papa Paulo VI, os papas anteriores a João Paulo I foram o quê? João 23, maçom. Paulo VI, maçom. Aí veio João Paulo I, não maçom. E ele descobriu que existia o que dentro do Vaticano? Uma loja maçônica, loja P2. Ele tinha a lista de todos os nomes dos maçons, cardeais e bispos que estavam ali no Vaticano. E a intenção dele era acabar com a maçonaria dentro do Vaticano. Por isso ele morreu. Ele reinou por 33 dias e foi morto, foi assassinado. Porque ali, hoje se adora o Deus da maçonaria. É exatamente o que diz aqui o verso 38. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem os seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata. Queridos, o Vaticano é o dono do ouro. O ouro do mundo está nas mãos do Vaticano, nos bancos suíços. O ouro que saiu do Brasil e foi para Portugal, não ficou em Portugal. Portugal é um dos países mais pobres da Europa. Onde está o ouro? Onde está o ouro dos judeus da Segunda Guerra Mundial? Queridos, ele tem o ouro do mundo. Por isso ele honra a este Deus com o quê? Com ouro, com prata, com pedras preciosas. O Vaticano tem o domínio do comércio mundial. Ele controla todo o comércio mundial. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 18 de Apocalipse. Queremos que vocês leiam agora o verso 11 e 12. Falando de Babilônia, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra. Por quê? Porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Está falando de quando Babilônia cair, quando ela for destruída. Eles se lamentarão porque não podem mais fazer comércio com ela. Quais são as mercadorias que Babilônia... No Apocalipse a palavra Babilônia aparece 6 vezes.
e você deve entender como sendo Roma. Ok? Então, quais são as mercadorias que Roma negociou? Capítulo 18 de Apocalipse, verso 12. Mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Tem o controle de tudo na terra. Você não pode imaginar alguma coisa que o Vaticano não tenha o controle, porque os jesuítas controlam o mundo através da economia, através da bolsa de valores, através de Wall Street, através dos bancos centrais mundiais. Todos os bancos centrais são controlados pelos jesuítas. Os jesuítas controlam o Vaticano, os jesuítas controlam o Papa, os jesuítas controlam todas as sociedades secretas do mundo. Todas estão debaixo da supervisão dos jesuítas. É uma ordem poderosa e é uma ordem satânica, porque adoram o Deus das fortalezas, o Deus de chifres. Quando os jesuítas entram para a ordem dos jesuítas, eles entram de uma forma ingênua e inocente. Mas, queridos, à medida que eles vão estudando e vão crescendo e vão passando de um grau para o outro grau, são 4 graus, nos jesuítas são 4 graus, diferente da maçonaria, que são 33 graus. Só que na maçonaria as pessoas passam do 1º grau para o 10º grau em um ano. Depende do dinheiro e depende do estudo. Mas os jesuítas não passam de um grau para o outro com menos de 20 anos. São só 4 graus. Então só vai chegar lá no último grau quando estiver lá na faixa dos seus 70 para 80 anos, que é o caso do Papa Francisco. Ele já está lá no último grau. E lá no último grau eles adoram Satanás. Mas agora aqui no início eles não sabem. Assim como também na maçonaria as pessoas que entram não sabem a quem eles vão adorar. Mas eles vão descobrir. No 14º, 15º grau da maçonaria, ele descobre o nome do Deus da maçonaria. Mas ele só vai descobrir que este Deus da maçonaria, quem é ele? Porque uma coisa é você descobrir o nome do Deus da maçonaria. Depois você vai descobrir quem é ele. Somente no 32º, 33º grau. Então, queridos, aqui diz que eles controlam todas as mercadorias do mundo, verso 13, e o cinamomo, e o amomo, e o perfume, e a mirra, e o incenso, e o vinho, e o azeite, e a flor de farinha. Quem tem o controle do trigo? Quem tem o monopólio da semente de trigo, da semente do soja, da semente do milho, dos transgênicos? Quem tem o controle? O Vaticano, através das multinacionais como a Monsanto. Monsanto agora foi comprado pela Bayer. Eles têm o controle de tudo. O controle da farinha, de trigo, das cavalgaduras, dos transportes, não é? Das ovelhas, mercadorias de cavalos e de carros, e de corpos e de almas de homens. Eles comercializam não só mercadorias, eles comercializam almas humanas, mandando-as para o céu, mandando-as para o inferno, mandando-as para o purgatório, enfim. Eles pretendem ter poder sobre as almas humanas, perdoando ou excomungando. Por isso diz aqui, eles também comercializam corpos de almas de homens. Agora, queridos, voltando lá para Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 11, nós estamos lendo o verso 38, não é? 38. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, o Deus da maçonaria, Baphomet. Este não é o nome do Deus da maçonaria. Esse é o nome dado ao Deus da Cabala
que passou a ser adorado pela maçonaria. A maçonaria vem dos templários. Os templários, eles se tornaram adoradores de Baphomet, quando o Vaticano decidiu acabar com os templários, porque eles ficaram muito poderosos, e o Vaticano decidiu acabar com os templários. Então mandou que eles voltassem da Terra Santa para a Europa, e matou-os, quase que todos, porque o Vaticano não admite alguém mais poderoso do que eles. Mas alguns templários permaneceram vivos, e então eles criaram a maçonaria. A maçonaria foi formada pelos templários. A maçonaria moderna tem essa origem, mas a origem vem tudo do judaísmo, vem da cabala judaica. Então, queridos, aqui diz o verso 38 que estamos lendo: mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Verso 39: e haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Castelo forte. O que você entende por castelo forte? Vocês têm no hinário de vocês um hino chamado Castelo Forte. O que é esse hino Castelo Forte? É a marcha protestante. É o hino da vitória do protestantismo, composto por Martinho Lutero. Esse hino ele era cantado pelos protestantes como o hino da vitória. Era a marcha da vitória do protestantismo, que não mais existe. Quando em 2017 comemoraram os 500 anos do protestantismo, comemoraram o sepultamento do protestantismo, que foi celebrado em Roma pelo Vaticano. Líderes de todas as igrejas, inclusive da nossa também, estavam lá celebrando em Roma em 2017 a morte do protestantismo. Colocaram ali um monumento a Lutero em Roma. E queridos, por que é que o Vaticano estava celebrando os 500 anos da Reforma Protestante? Porque ela morreu, senão eles não estariam celebrando. Por que eles estavam celebrando? Porque eles não protestam mais. Os protestantes não protestam mais nada. Eles estão submissos ao Vaticano. Por isso, o Vaticano tomou a iniciativa de celebrar os 500 anos do protestantismo. Agora, queridos, aqui diz que o rei do norte, ele fez uma união com o Castelo Forte. O Castelo Forte representa o protestantismo, que infelizmente morreu. Poucos remanescentes de Deus ousam protestar contra Roma. Verso 39: haver-se-á com os castelos fortes. Mas como é que o Vaticano entraria em associação, em reconciliação com o protestantismo, com o Castelo Forte? Com o auxílio do Deus estranho. Quem é o Deus estranho? Deus da maçonaria. A igreja protestante, os principais líderes protestantes do mundo são maçons. Os líderes do Vaticano são maçons. A maior nação protestante do mundo, Estados Unidos, os presidentes, 98% maçons. O governo dos Estados Unidos tem uma religião, maçonaria. Em frente ao Capitólio americano tem o monumento de Washington, que é aquele grande obelisco, o maior obelisco do mundo. É uma homenagem ao Deus da maçonaria. É uma homenagem ao Deus Sol, conhecido como Osíris, o Deus egípcio, Deus Sol. Em frente ao Capitólio do Vaticano, bem no meio da praça da Basílica de São Pedro, tem ali um obelisco. Não é o maior do mundo, mas é o mais antigo do mundo. Veio do Egito. Então, queridos, vocês podem ver o
o Capitólio do Vaticano e o Capitólio dos Estados Unidos, como eles são muito parecidos na arquitetura. E na frente dos dois está o quê? O obelisco, mostrando que eles adoram o Deus da maçonaria, o Deus Sol. A besta do mar e a besta da terra adoram o mesmo Deus. Por isso diz aqui a profecia. A profecia, queridos, é Deus contando a história antes dela ser escrita. Haver-se-á com os castelos fortes, com o protestantismo, com o auxílio do Deus estranho. Através da maçonaria, houve uma união dos Estados Unidos com o Vaticano. Desde que o Vaticano assassinou Abraham Lincoln, isso foi em 1865, desde que o Vaticano assassinou o presidente Abraham Lincoln, os Estados Unidos, desde que o Vaticano assassinou Abraham Lincoln no ano de 1865, os Estados Unidos romperam com o Vaticano. Romperam. Entendeu? Porque os Estados Unidos sabiam que Abraham Lincoln foi assassinado por ordem, a pedido e por mando do Vaticano. Porque Abraham Lincoln falou isso antes de morrer. Existe um livro, 50 anos na Igreja de Roma, escrito por Charles Finney. Charles Finney. Você pode ler esse livro, creio que tem em português, eu tenho em inglês, mas ali ele conta a história dele, como ele viveu como 50 anos como sacerdote católico e como ele se converteu a Jesus Cristo. E ele era amigo pessoal de Abraham Lincoln. E nas visitas que ele fazia a Abraham Lincoln disse para ele: os teus irmãos jesuítas querem me matar. Se eu morrer, você já sabe quem é que me matou. Foram os jesuítas. Nesta última viagem, disse Abraham Lincoln, que eu fiz, eu estava para passar por Baltimore, eles me matariam ali em Baltimore. Não me mataram porque eu passei 1 hora antes do programa. Eu passei ali 1 hora antes do programado. Por isso não me mataram. Mas eles querem me matar. E eles mataram. Porque a família Surratt, 2 assassinos de Abraham Lincoln, William, não me lembro o primeiro nome, mas o sobrenome é Surratt. Eles se reuniram na casa dele, da mãe de Surratt, e ali foram feitos os planos para matar Abraham Lincoln. Tanto é que a mãe do assassino foi enforcada. Ela foi julgada nos Estados Unidos, ela era católica, e foi responsabilizada pela morte de Abraham Lincoln, porque o filho foi quem estava envolvido na morte de Abraham Lincoln. O filho não foi morto. O que matou Abraham Lincoln, ele morreu logo em seguida, porque quando ele pulou lá de cima do local onde estava Abraham Lincoln, ele pulou e quebrou o pé, ele não pôde ir longe, então a polícia o matou. Mas o filho desta senhora, ele fugiu para o Canadá, se escondeu numa casa, numa paróquia, e depois foi enviado para o Vaticano, e ficou no Vaticano alguns anos como guarda, participando da guarda papal. Quando os agentes detetives dos Estados Unidos descobriram, ele estava com o passaporte do Vaticano e como guarda, fazendo parte da guarda ali no Vaticano. E ele então foi enviado de volta para os Estados Unidos, foi julgado, mas não foi condenado. Mas a mãe dele foi enforcada, foi responsabilizada pela morte de Abraham Lincoln. Queridos, os Estados Unidos romperam com o Vaticano desde a morte de Abraham Lincoln no ano de 1865 e só voltaram a se reconciliar com o Vaticano em 1985, no tempo de Ronald Reagan. Vejam quantos anos, de 1865 a 1900, façam a conta, 1865 a 1985. Um período de abismo. Então, quando surgiu a Igreja Adventista,
Quando Ellen White escreveu, no Grande Conflito, que existia um abismo entre o Vaticano e os Estados Unidos, mas que eles poderiam ultrapassar este abismo, poderiam vencer esse abismo, com a ajuda de quê? O que ela fala lá? Através de quem esse abismo seria conectado? Através do espiritualismo. Em português colocaram a palavra espiritismo, mas no original não é espiritismo, é espiritualismo, porque espiritismo as pessoas entendem como sendo candomblé, macumba, não é? Mesa branca, mas o espiritismo faz parte do espiritualismo, mas espiritualismo é muito mais amplo do que espiritismo. Espiritualismo envolve o quê? Maçonaria, envolve todas as Rosa Cruzes, o Illuminati, envolve todas as sociedades secretas do mundo. Tudo isso é espiritualismo. Então, quando traduziram para espiritismo, não é feliz esta tradução, porque no original é espiritualismo. Através do espiritualismo, ligou-se o Vaticano com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos já tinham como Deus o Deus da maçonaria. Desde o seu primeiro presidente, desde o primeiro presidente americano, George Washington, maçom. Mas o Vaticano não tinha como Deus o Deus da maçonaria. Foi quando os papas se tornaram maçons. O primeiro papa a se tornar maçom foi João 23. Por isso João 23 fez o Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi feito para abrir as portas da igreja para os irmãos separados, protestantes e maçons. Desde o Concílio Vaticano II, 1963, então as portas da igreja foram abertas para a maçonaria. E então a maçonaria passou a controlar também o quê? O Vaticano. E já controlava o governo americano. Vocês estão percebendo que foi através do espiritualismo que o Vaticano e os Estados Unidos se uniram. Foi transposto o abismo que os separava através do Deus estranho, que é o Deus de chifres. Está claro isso, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo o que Deus... Vocês estão percebendo por que a principal e maior visão de Daniel não é estudada? Porque ela dá todos os detalhes do tempo do fim. Todos os detalhes do tempo do fim. Estamos lendo o quê? 39, né? Haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecerem. Quem reconhece e aceita o papado e se submete ao papado, e quem reconhece e aceita a maçonaria. Você já foi convidado para ser maçom? Só homem, né? Mulher não pode. Mulher não pode, não é? Porque ela não guarda segredo, né? Então, queridos, quando você é convidado para ser maçom, você recebe uma carta, convite, e eles oferecem para você o quê? Honras, dinheiro. Eles abrem o jogo. Você não vai ter problemas financeiros. Nós te oferecemos poder, dinheiro, proteção, para você se unir a esta irmandade. Pois não, meu irmão? Mulher pode ir na Rosa Cruz. Sim, Rosa Cruz, que não é maçonaria, não é? Faz parte de uma sociedade secreta. Mas eles têm a maçonaria das mulheres, irmãos. Chama-se Estrela do Oriente. Estrela do Oriente. Elas até cantam o hino Quão Grande És Tu, ali, nas reuniões delas. Vocês sabem que a maçonaria só pode ser maçom quem crê em Deus. Quem não crê em Deus não pode ser maçom. Por quê? Por que um ateu não pode ser maçom? Porque ele também não vai crer no Deus da maçonaria. Mas, se um cristão que crê em Deus, ele vai para a maçonaria, aos poucos ele vai transferir a crença que ele tem no Deus da Bíblia para o Deus
da maçonaria. Eles vão transferindo a crença de um Deus para o outro, deixando de honrar ao Deus dos seus pais e unindo-se ao Deus estranho, que é o Deus de chifres. Então, queridos, aqui diz o verso 39, haver-se-á com os castelos fortes, protestantismo, com auxílio do Deus estranho, a maçonaria. Vocês sabem que aqui no Brasil, os pastores mais famosos do protestantismo, das igrejas evangélicas, eles são o quê? Maçons. Nos Estados Unidos a mesma coisa. E aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos. Quer poder? Entre para a maçonaria. Quer salvação? Abrace Jesus como Salvador. Amém. Você quer ir para o céu? É Jesus. Você quer honras e dinheiro e poder neste mundo? Se submeta, dobre os seus joelhos a Satanás e você terá. Mas você estará perdido. Quem quer honras, queridos, na terra? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês pensam que nós pastores estamos protegidos? Não. Você quer ser um pastor famoso? Quer ser um pastor aplaudido pelo mundo? Dobre os seus joelhos diante de Satanás. Dobre os seus joelhos diante de Satanás. Ninguém se torna famoso e honrado neste mundo, no quintal de Satanás, porque esse mundo jaz no maligno, irmãos. O mundo jaz no maligno. E o príncipe deste mundo não é Jesus. Jesus disse: o príncipe deste mundo é Satanás. E quem quer se tornar famoso, honrado, ele se dobra diante de Satanás. E como é que um pregador se dobra diante de Satanás? Deixando de pregar a verdade que Deus mandou pregar, por ser ela uma verdade impopular. Impopular. Queridos, Billy Graham, queridos, se tornou o pastor mais famoso do mundo. Começou muito bem, mas ele se tornou maçom. 33º grau da maçonaria. Estamos lendo então o verso 39. Multiplicará a honra daqueles que se unem ao Vaticano e à maçonaria, não é? Ao Deus estranho, os fará reinar sobre muitos. E o que mais? Repartirá a terra por preço. O rei do norte, o poder papal, tem esse poder de repartir a terra, exatamente como fez com o Tratado das Tordesilhas. No tratado, você leia sobre o Tratado das Tordesilhas, o Papa, ele traçou um risco de alto a baixo, de norte a sul, ele riscou o globo terrestre e disse para a Espanha: desse lado é de vocês e desse lado é de Portugal. Ele reivindica o poder de dividir a terra e dar a quem ele quiser. As 10 supernações que estão sendo formadas, queridos, ele está dividindo a terra em 10 supernações. Este mapa foi feito em 1942 e depois foi publicado em 1974 no livro A Humanidade no Ponto da Virada. Este livro, A Humanidade no Ponto da Virada, é o relatório que foi apresentado na convenção do Clube de Roma em 1974. E ali são 10 supernações. Ali está o mapa. Não é nada invenção da minha cabeça, queridos. Está ali. Ele reparte a terra. Agora, no tempo do fim, serão 10 supernações, dominando os 10 líderes, dominando as 10 supernações, colocarão seus reinos sob a proteção papal. Como diz lá em Apocalipse 17, verso 13. Apocalipse 17, verso 13, diz que os 10 líderes, eles têm uma só intenção. Pensam unanimemente.
e dão o poder para que a besta reine sobre eles. Esta é a nova ordem mundial de 3 anos e meio. Muito pouco, 3 anos e meio, irmãos. Há pessoas que pensam que 3 anos e meio é muito tempo. Queridos, o Trump ele foi eleito praticamente ontem. E o ano que vem já é a reeleição dele. 3 anos e meio é muito na sua vida. Mas quando nós falamos de eventos mundiais, quando estamos falando de eventos mundiais, 3 anos e meio é muito pouco. Por isso a perseguição do tempo do fim, ela será abreviada por amor aos escolhidos. Amém. E não vai ser tão forte e tão terrível em todos os lugares ao mesmo tempo, não, queridos. Tem lugares que ela será mais forte, mais terrível do que em outros lugares. Deus vai poupando o seu povo. Amém. E aqui diz o verso 40. E no fim do tempo, você está vivendo no fim do tempo? Sim. Você crê nisso? Agora no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, o rei do norte. Quem dizem os homens que vai dominar o mundo? Quem diz a humanidade, como que em voz uníssona, eu estou ouvindo centenas de pessoas falando: o islamismo vai dominar o mundo, o islamismo está dominando o mundo. Dentro de poucos anos a Europa será toda islâmica. Queridos, aparentemente o islamismo vai dominar o mundo, mas o islamismo é controlado pelo Vaticano. O islamismo é controlado pelo Vaticano. Lembre-se que o islamismo surgiu em 620. Maomé nasceu em 570. Ou seja, 600 anos depois do cristianismo. 600 anos depois do cristianismo surge uma religião, islamismo. Para quê? Uma falsa religião, para desviar a mente do povo de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu por nós. Eles negam a morte de Jesus na cruz. Eles negam que Jesus seja o Filho de Deus. Queridos, o islamismo se submeterá ao rei do norte. O rei do norte é o vencedor na profecia de Apocalipse 13, é o vencedor na profecia de Daniel capítulo 11. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele. Lembre-se que na Idade Média o rei do sul, o islamismo, representado pelo Egito, lutou contra o rei do norte, o papado, e ganhou. Das 7 cruzadas, 6 o rei do sul ganhou, o islamismo ganhou. Mas agora o que acontecerá? E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele contra o rei do norte, e o rei do norte o acometerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. Quem terá o domínio das terras dos árabes? Quem terá o domínio das terras dominadas pelo islamismo? O papado. Como? A guerra do Afeganistão? O Afeganistão, o Iraque, eles estão nas mãos de quem? Do Vaticano. Por quê? Porque eles estabeleceram um banco central. Sempre que o Vaticano domina um país, ele estabelece o quê? O banco central. Essa é a prova de que ele tem o domínio do país. Porque eles imprimem o dinheiro do país. E quem imprime o dinheiro, manda em tudo, irmãos. Não importa quem faz as leis. Importa quem tem o dinheiro. E o Banco Central foi implantado no Iraque e no Afeganistão em 2004, exatamente na guerra. Depois da guerra do Iraque e do Afeganistão, a guerra veio para o Egito. Derrubaram o governo do Egito, depois derrubaram o governo da Líbia. E agora estão derrubando o governo da Síria. E depois, Irã. E depois, Sudão. E assim, todas estas terras do islamismo estão passando para as mãos de quem? Do Vaticano. Estão percebendo como a Bíblia
explica os detalhes. Estamos lendo o verso 40. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras. Que terras? Do rei do sul. Vocês sabem por que as 10 supernações ainda não foram consolidadas? Porque estão lutando para consolidar e firmar a nação número 7, que são as nações do extremo do Oriente Médio e o norte da África. O norte da África, os países árabes e o Oriente Médio formam a nação número 7. A nação número 1, queridos, é os Estados Unidos com Canadá e México. A nação número 2 é a Europa, que já está formada. A nação número 3 é o Japão. A número 4 é a África do Sul e a Austrália. A número 5 é o antigo bloco soviético, que está tão forte como era antes. O Putin, ele está lá firme. É o bloco número 5. O bloco número 6 é toda a América do Sul. Cuba faz parte do bloco do Brasil. Venezuela faz parte do bloco do Brasil. Toda a América do Sul. América Central e América do Sul. Da América Central só escapa o México. O resto tudo pertence ao bloco número 6, que já foi formado em 2008, querido. Em 2008 Lula assinou esse documento da UNASUR, que tem sede no Chile, mas o país mais poderoso do bloco número 6 é o Brasil. Por isso o Brasil construiu um porto em Cuba. Por isso o Brasil colocou milhões de dólares na Venezuela, porque eles fazem parte do mesmo bloco. O bloco número 7 é o norte da África e Oriente Médio. E o número 8 é o centro da África. A região mais pobre da África é o centro da África. É o bloco número 8. E o número 9 é a Ásia e o número 10 é a China. Queridos, esses são os 10 blocos que estão no livro A Humanidade no Ponto da Virada, publicado em 1974. O relatório apresentado ao Clube de Roma daquele ano. Estamos lendo então o capítulo 11, o verso 41 agora, irmãos. E entrará na terra gloriosa. Quem é a terra gloriosa na profecia? Jerusalém, Israel. Se você entender, presta atenção, se você entender que a terra gloriosa é Israel, é Jerusalém, está tudo bem, está correto. Mas se você também entender que a terra gloriosa no tempo do fim é a igreja de Deus, também está certo. Por quê? Você pode entender de uma e de outra forma. Por quê? A profecia está dizendo que o rei do norte, o poder papal, se infiltraria na terra gloriosa. Jerusalém está sendo preparada para ser sede papal. Sempre foi o sonho jesuíta preparar Jerusalém para ser sede papal. Mas, queridos, o Vaticano também quer se infiltrar em todas as igrejas cristãs evangélicas protestantes. E quando você lê os livros de Alberto Rivera é um jesuíta que deixou de ser jesuíta, e quando um jesuíta deixa de ser jesuíta, ele pede para morrer, ele está pedindo para morrer. E, queridos, Alberto Rivera, quando deixou de ser jesuíta, ele escreveu alguns livrinhos que foram publicados em forma de revistas e em quadrinho. São 6 fascículos. Você pode comprar e ler, tem em espanhol e tem em inglês também. E ali ele conta que os jesuítas se infiltraram em todas as igrejas protestantes. E ele coloca ali o nome de algumas igrejas. Vocês sabem qual é o primeiro nome que aparece no livro do Alberto Rivera?
É o primeiro nome que aparece. Agora você pensa, bom, mas então quem é o jesuíta infiltrado? Não sei, não me interessa saber, não quero saber, porque é joio. E quanto mais você fixa os olhos no joio, você se contamina. Se você olha para o joio, você vira joio. Pense nisso. O joio é pegajoso. Quando você o contempla, você vira joio. Há muitas pessoas que se proclamam reformadores, mas eles dormem e acordam pensando no joio. Eles também são joio. Não dedique tempo para criticar. Não dedique tempo para descobrir. Se concentre na palavra de Deus, se apegue a Jesus Cristo e não fique olhando para o joio, porque você pode virar joio. Mas os jesuítas se infiltraram em todos os governos da terra. Os jesuítas se infiltraram em todos os bancos, a economia mundial. Eles são muito bem organizados, queridos. Eles dividiram o mundo em 83 províncias. Para vocês terem uma ideia, das 83 províncias, uma província é a América do Sul inteira. A América do Sul inteira é uma província. Mas sabem quantas províncias eles colocaram só dentro dos Estados Unidos? 10 províncias. 10 províncias. Por quê? Porque é o alvo número 1 dos jesuítas, o domínio dos Estados Unidos, porque eles entendem que nunca poderão dominar o mundo sem primeiro dominar os Estados Unidos. Então eles investiram tudo, colocando 10 províncias dentro dos Estados Unidos, e por isso controlaram a Suprema Corte dos Estados Unidos. Porque dos 9 juízes da Suprema Corte, 6 são católicos. Eles controlaram o Congresso dos Estados Unidos, porque a maior bancada no Congresso americano é católica. Eles dominaram economicamente os Estados Unidos, porque eles são donos do Federal Reserve Bank, o Banco Central dos Estados Unidos. Eles conseguiram, eles têm o poder de imprimir o dinheiro americano. Eles imprimem o dinheiro americano e emprestam o dinheiro a juros para o governo. Vejam que decisão tola. Você permitir que alguém imprima o dinheiro do seu país, sendo que você mesmo pode imprimir o seu dinheiro. Cada país tem o direito de imprimir o seu dinheiro e não pagar juro para ninguém. Mas não, em 1913, os Estados Unidos autorizaram a fundação do Banco Central, Federal Reserve Bank, e começaram a pegar dinheiro emprestado. John Kennedy quis romper com isso. Não quis romper. John Kennedy rompeu com isso. E deixou de pegar dinheiro com o Federal Reserve Bank. E começou a imprimir, então, pela Constituição americana, ele tem esse direito de imprimir o seu próprio dinheiro. Então ele imprimiu 4 bilhões e 200 milhões de dólares, sem aquela frase que tem em cima do dólar. Em cima do dólar você vê uma frase, Federal Reserve Note, ou seja, uma nota que pertence ao Federal Reserve. Ele tirou esta frase. 6 meses depois desta ordem executiva que ele assinou, ele estava morto. 6 meses somente duraram para que ele fosse morto. Queridos, eles têm o controle financeiro dos Estados Unidos e do mundo. Voltando agora, queridos, para Daniel capítulo 11 e o verso 41, ele entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados, mas escaparão das suas mãos. Deus tem suas primícias, queridos. Deus tem os seus escolhidos dentro do islamismo, dentro do budismo, dentro do hinduísmo. Deus tem os que vão escapar das mãos do papado e vão ser salvos. E aqui dá como exemplo deles, como exemplo destes que escaparão do poderio papal e conseguirão se salvar em Jesus Cristo, dá como exemplo quem? Edom. Edom são os descendentes de Esaú.
Moabe, os descendentes de Ló, e as primícias dos filhos de Amon, filho de Ló também, e estenderá as suas mãos às terras. O rei do norte, papado, estenderia suas mãos para quem? Para as terras, para o globo terrestre. E a terra do Egito não escapará. Ele terá o domínio do Egito, terá o domínio do islamismo. Quando você lê Egito, em Daniel capítulo 11, entenda como islamismo, que é o símbolo do rei do sul, a religião do rei do sul. E o verso 43: apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes os seguirão. Domínio mundial. O islamismo vai se submeter ao papado. E o verso 44: mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Só tem uma coisa que faz tremer o rei do Norte. Só tem uma coisa que faz com que tremam na base o papado. São os rumores do Oriente. O que é? O que são os rumores do Oriente? É a pregação das 3 mensagens angélicas. A pregação das 3 mensagens angélicas. Lembrem-se vocês que lá em Apocalipse 13, diante de toda aquela parceria entre a besta do mar e a besta da terra, o papado e os Estados Unidos dominando o mundo, parece que vai tudo bem, mas no capítulo 13, não é? No capítulo 14, já no primeiro verso, mostra quem faz frente a esta parceria entre o papado e os Estados Unidos: os 144 mil, Apocalipse 14, verso 1 em diante. Amém. Queridos, só existe um povo na terra que pode fazer frente e fazer tremer o papado. E aqui diz os rumores do Oriente, a pregação das 3 mensagens angélicas o farão tremer. Porque Deus não tem hoje 12 discípulos ungidos pelo Espírito Santo, irmãos. Isso foi no primeiro século, no início da igreja cristã. 12 discípulos ungidos pelo Espírito Santo abalaram o mundo. Mas Deus não tem hoje 12 discípulos. Deus tem 12 vezes 12 mil. Amém. 12 vezes 12 mil, são 144 mil discípulos de Cristo, batizados pela chuva temporã e batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Por isso o Evangelho vai terminar com muito poder. Amém. Com muita conversão, com milhões se convertendo num dia, porque são 144 mil fazendo o rei do norte tremer com os rumores do Oriente, a pregação das 3 mensagens angélicas. E diante da pregação das 3 mensagens angélicas, o rei do norte fica mais irado. Estão vendo aí o verso 44? E sairá com grande fúria para destruir e extirpar a muitos. O número dos mártires ainda não se completou, vai se completar. E agora o verso 45, irmãos. E o rei do norte, o papado, armará as suas tendas aonde? Entre o mar grande. Qual é o mar grande? O mar Mediterrâneo. Aquele mesmo mar que viu Jesus e que Jesus navegou sobre ele. É o mar Mediterrâneo. O papado vai armar as suas tendas entre o mar grande e o monte santo e glorioso. O que é o monte santo e glorioso? Jerusalém. É ali que está o monte santo e glorioso. O papado vai armar as suas tendas. Isto quer dizer que Jerusalém, Israel, fará parte da jurisdição papal. O papado terá o domínio sobre Israel. Israel, ou melhor, Jerusalém, a capital, não vai ficar com os palestinos, não vai ficar com Israel. Jerusalém vai ficar com o papado. Já que vocês estão brigando, então nem para você e nem para você. Não é assim que os pais fazem com os filhos? Os 2 irmãos brigando lá, brigando. Ah, é? Então nem é para você e nem é para você, tá bom? O papado vai ter o domínio de Jerusalém. Está clara a profecia, irmãos? Nesse tempo da nova ordem mundial,
nesse tempo dos 42 meses de supremacia papal, que vai ser a última e curta supremacia papal, Israel, Jerusalém, estarão sob o domínio papal. Esse será o fim do papado. Aqui diz o verso 45: armará suas tendas, as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas louvado seja o Senhor, louvado seja Jesus Cristo, virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Aleluia! Queridos, a primeira ferida mortal foi em 1798, dia 10 de fevereiro de 1798 foi a ferida mortal, acabou com a supremacia papal de 1260 anos. Mas lá em Apocalipse 13, verso 3, diz que a ferida foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, o poder papal. Mas agora, queridos, não haverá recuperação. Aqui diz: mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. É o fim do poder papal. Para que o papado será derrubado? Para que Satanás apareça na terra personificando Cristo, andando na terra e sendo adorado pelo mundo todo, como se fosse Cristo. Quando Jesus Cristo voltar no céu, quando Jesus Cristo descer no céu com poder e glória, o mundo estará adorando Satanás, pensando ser Cristo. E quando eles ouvirem os clamores do povo de Deus dizendo: eis que Jesus Cristo está vindo, e cantarem e louvarem a Deus porque Jesus Cristo está descendo, o povo estará confuso, porque eles estão vendo Cristo, adorando Cristo, e agora tem um outro Cristo descendo do céu. Eles pensam: o que está acontecendo? É tarde demais para se arrepender, porque o verdadeiro Cristo desce do céu, quando o mundo está adorando o falso Cristo, porque Satanás personificará Cristo e andará na terra, e sentenciará à morte os filhos de Deus, mas nenhum morrerá, porque Jesus Cristo virá para libertar o seu povo. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o meu Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Amém. Pai eterno, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor dá todas as diretrizes. Obrigado porque o Senhor dá todos os detalhes de como será. O Senhor já escreveu a história final, e o Senhor nos dá o Espírito Santo para entender. Fortalece a nossa fé, Pai querido. Faze-nos fiéis remanescentes. Faze-nos homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo. Faze-nos participantes dos 144 mil que ousarão pregar as 3 mensagens angélicas, preparando um mundo para a volta de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Dá-nos um dia feliz na Tua presença. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém.